Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro, e aqui estão as principais histórias da semana. O presidente eleito Donald Trump fez campanha com promessas de realizar deportações em massa e limitar severamente a imigração. Agora, grupos de imigração no Maine estão se preparando para o que esperam ser uma rápida série de mudanças políticas assim que Trump assumir o cargo. Mufalo Chitan, da Associação pelos Direitos dos Imigrantes do Maine, diz que muitos membros da comunidade imigrante com quem ela conversou têm medo das ameaças de deportação de Trump. Ela diz que sua organização está tentando educar as pessoas sobre os seus direitos legais. O Immigrant Legal Advocacy Project, em Portland, diz que Trump poderia fazer mudanças radicais na política de asilo na fronteira sul e em programas como o status de proteção temporária. Muitos grupos dizem que, enquanto estão traçando estratégias sobre como responder, por enquanto devem esperar para ver quais políticas acabam sendo implementadas. O congressista democrata Jared Golden foi declarado vencedor da eleição do 2º Distrito Congressional do Maine na semana passada, após um segundo turno para a disputada vaga. Mas a eleição ainda não acabou. A campanha do desafiante republicano Austin Thurald pediu uma recontagem, o que significa que os resultados oficiais provavelmente não serão conhecidos até meados de dezembro. 3 das 4 vitórias de Golden foram decididas por um segundo turno, uma tendência que ilustra por que o assento é consistentemente uma prioridade para ambos os partidos nacionais. A delegação do Congresso do Maine está recebendo a decisão federal de liberar os vistos de trabalho temporários adicionais. O Departamento de Segurança Interna anunciou na semana passada que liberaria quase 65 mil vistos H-2B adicionais para 2025. Isso se soma aos 66 mil vistos exigidos pelo Congresso. O departamento disse que liberou o mesmo número de vistos suplementares no ano passado. Os senadores Susan Collins e Angus King disseram que a decisão proporcionará alívio para as empresas do Maine que lutam com o mercado de trabalho estreito. Os esforços recentes para aumentar a força de trabalho de enfermagem no Maine foram bem-sucedidos, mas um novo relatório diz que o estado ainda precisará de quase 3 mil enfermeiros a mais até 2030. O relatório da Associação de Enfermagem do Maine mostra que o estado está a formar mais enfermeiros suficientes para acompanhar o número de pessoas que estão a se aposentar. Mas o envelhecimento da população do estado aumentará a demanda por cuidados de saúde, o que significa que ainda mais enfermeiros serão necessários. O relatório diz que o estado precisa de licenciar mais 500 enfermeiros por ano para acompanhar o ritmo. Esse foi o Maine Public News Connect. Nos vemos na próxima vez. Um agradecimento aos nossos excelentes parceiros da comunidade por apoiarem e contribuírem para este programa. O Maine Public News Connect é possível graças a apoiadores individuais e fundações de todo o Maine, bem como a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Wayne e o Maine Health Access Foundation. O Maine Public News Connect é possível graças a Ku e Patricia Yuen, empenhados em fazer a ponte entre as diferenças culturais em nossas comunidades.
Seaport Credit Union, comprometido com o bem-estar financeiro dos Mainers desde 1931. Locais em Augusta, Scarborough, Portland e em breve em Lewiston. Saiba mais em seaportcu.org. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Na Main Housing, eles sabem que uma casa com preço acessível é fundamental. O programa First Generation dá aos Mainers a oportunidade de serem os primeiros da sua família a possuir uma casa. A casa própria é possível. Saiba mais em mainhousing.org. Você pode comparar planos e obter ajuda financeira para reduzir os seus custos no coverme.gov, um recurso para encontrar um seguro de saúde que se encaixe com o preço certo.